Vamos lá. Como é que vai rolar o vídeo dessa vez? Eu quero que você aperte um pause nesse vídeo e tente resolver essas 4 questões. Ou você pode fazer o seguinte, resolver uma e ficar analisando a resolução que vai vir logo em seguida, né? Escolher uma delas para resolver ou escolher as 4, tanto faz. Mas assim, praticamente esse é o nível de prova que você vai ter a partir de agora, porque não tem, principalmente você que está no 8º e 9º ano, não tem por que mais ficar enrolando em coisa básica trabalhando com potências, tá bom? Então, aconselho você a dar um pause nesse vídeo, tentar resolver e depois analisar as nossas resoluções. Então vamos lá, se você apertou pause, vamos fazer a correção agora, né? Você vai ter que utilizar vários princípios de equações para poder você resolver esse tipo de questão. Por exemplo, nessa daqui que nós estamos trabalhando, nós vamos ter aqui 3 elevado a x igual a 1 sobre 81. Qual é a propriedade que nós vamos utilizar aqui? Nós vamos utilizar aquela propriedade do expoente negativo, onde você tem a sobre b elevado a menos n, isso torna b sobre a e o n fica positivo. Tá, mas só que nós não temos expoente negativo aqui. É aí que entra os princípios. Nas regras da matemática, você não tem só um caminho de ida, você tem a volta também. Se você pode ir, você pode voltar na matemática. Olha como eu posso organizar essa nossa conta. 3 elevado a x é igual a 81. 1 sobre 81 eu posso representar como 81 elevado a menos 1. Por quê? Porque é a volta. Se eu tivesse, por exemplo, 1 sobre 3 elevado a menos 2, como é que eu representaria isso? Eu iria representar como 3 sobre 1 elevado a 2. Só que tu não fica colocando 3 sobre 1. Tu iria colocar 3 elevado ao quadrado, certo? A volta pode acontecer também. E é em cima desse princípio que nós vamos trabalhar. Aqui nós vamos aplicar uma outra propriedade da potência. Só nesse primeiro momento é que eu vou mostrar cada uma dessas propriedades. Qual seria? Seria essa daqui, ó. Se eu tenho a elevado a m, parêntese n, isso daqui é potência de potência. Temos a elevado a m vezes n. Como é que a gente vai utilizar essa propriedade aqui nessa resolução? Bem simples, ó. 3 elevado a x é igual a 81 fatorado, ou em forma de potência, é 3 elevado à quarta. 3 elevado à quarta elevado a menos 1. Observa que essa organização está semelhante à nossa propriedade. E é isso que nós vamos fazer, nós vamos aplicar a propriedade. Fica 3 elevado a x igual a 3 elevado a 4 vezes menos 1, menos 4. Como nas equações exponenciais o nosso objetivo é encontrar nos dois membros da igualdade bases iguais para poder cancelar, nós vamos fazer isso. Cancelamos as bases e fica x igual a menos 4. Essa seria a nossa resposta. Se você sabe aplicar essas propriedades em forma de princípios de maneira direta, faça isso, poupe o seu trabalho, ok? Então vamos lá corrigir nossa segunda. Esse aqui é o cálculo da nossa primeira, né? Vamos corrigir nossa segunda aqui. Uma regra básica que eu venho falando há muito tempo. Viu número em forma de número decimal, transforma isso para fração. Vamos ter aqui, ó, 5 elevado a x igual 0,2 em forma de fração, temos 2 sobre 10. 2 sobre 10. Só que aqui a gente pode fazer uma simplificação. Desse 2 por 2 e desse 10 por 2. Vamos ter reorganizado 5 elevado a x igual a 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. E nós vamos utilizar novamente a propriedade do expoente negativo a nosso favor. É um princípio, né? 5 elevado a x igual a 5 elevado a menos 1. Cancela esses dois, x igual a menos 1 seria a nossa resposta dessa nossa segunda questão. Da nossa questão letra B. Não precisamos escrever aqui a nossa propriedade. Você já tem acesso a ela se você já chegou até aqui nessa sequência de videoaulas, tá bom? Vamos lá para o nosso terceiro exemplo. Aqui você vai trabalhar primeiramente com notação científica. Se você não estudou notação científica ainda, não tem problema, dá para a gente fazer um paralelo aqui, tá? Lembrando que isso aqui é um número decimal. Regrinha, viu o número decimal, transforma para fração. Vamos ter 10 elevado a x igual, vai ser 1 sobre, vamos contar a quantidade de casas decimais. Lembrando que nos números decimais, a quantidade de casas decimais indica a quantidade de zeros no denominador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nosso número vai ter 8 zeros.
7, 8. Está aqui. E agora nós podemos transformar isso, né? Vai ficar 10 elevado a x igual 1 sobre... Esse cara vai ser 10 elevado à oitava. Novamente, vamos utilizar o princípio do expoente negativo. Se temos 10 elevado a x igual a 1 sobre 8 sobre 10 elevado a 8, isso pode ser representado como 10 elevado a menos 8. É a mesma coisa. Bases iguais dos lados opostos da igualdade, nós pegamos e simplificamos. X igual a menos 8 seria a nossa resposta. Vamos lá resolver a nossa letra D agora, né? Nós temos aqui, ó, novamente, número decimal, vamos ter que transformar ele para fração. E nós temos aqui um carinha que a gente vai ter que aplicar o princípio do expoente negativo. Vamos primeiro transformar esse carinha aqui. Vai ser 1 sobre 10... 1 sobre 1000, né? 1, 2, 3. Isso. 3 casas decimais, 1000 no denominador. Isso daqui tudo é elevado a x, a gente não pode esquecer, que é o x que a gente está querendo encontrar. Esse cara aqui, a gente pode aplicar o princípio do expoente negativo. 10 elevado a menos 93. Acredito que de tanto você ver isso daqui, você já se acostumou com esse procedimento. Vamos transformar esse cara aqui para base 10. Antes, a gente pode fazer isso daqui, ó, 10 elevado a 3 elevado a x, igual a 10 elevado a menos 93. Vamos ter aqui agora, novamente, o princípio do expoente negativo. Esse cara pode ser escrito como 10 elevado a menos 3 elevado a x. Entramos novamente no princípio da potência de potência. Podemos organizar esse cara como 10 multiplica potência de potência, vai ficar menos 3x igual a 10 elevado a menos 93. Cancelamos aqui nossas bases semelhantes, ficando 3x igual a menos 93. A menos 93. E agora nós passamos esse menos 3 aqui lá para o outro lado. Ele está multiplicando esse x, né? Ele passa dividindo lá para o outro lado. Divisão de sinais iguais, resultado sempre positivo. Então, a gente já não precisa se preocupar em colocar sinal aqui na frente. 93 dividido por 3 vai dar 3 e 1. X é igual a 31, positivo. Espero que você tenha acertado todas. Se você não acertou, analise aí o que você errou, porque é em cima desse erro que você deve fazer a sua revisão. Tudo bem? Bom, vamos ter outros princípios aí envolvendo as exponenciais e as radiciações, provavelmente. Né? Se não for nessa playlist, vai ser na outra, mas espero que você esteja gostando aí desse acompanhamento que você está tendo pelo YouTube como complemento da sua sala de aula. Tudo bem? Até o próximo vídeo e tchau!